Olá, gente, tudo bem? Então, estou voltando a aulas de álgebra moderna do livro aqui. E na aula passada você já estudou a partir de operação, né? Então, você estudou a partir 3 aqui no capítulo 3, né? Então, vamos continuar. Então, ficamos aqui. Vamos continuar. É que você já estudou operações, que você estudou propriedade de operações, por exemplo, propriedade associativa, você estudou propriedade comutativa, você estudou também o elemento neutro, você estudou elementos simetrizáveis, você estudou também o conceito de elementos regulares, tá? E também que você viu também a propriedade distributiva e você viu também a noção de parte fechada para uma operação, tá? Hoje a gente vai estudar o que a gente chama tábua de uma operação. Na verdade, isso não é uma coisa nova, mas é somente uma técnica, ou seja, uma ferramenta para você usar para verificar as propriedades que você já viu facilmente, tá? Só uma técnica. Então, como você constrói a tábua de uma operação? Então, se já é A1, A2, etc. A N com N maior que 1, um conjunto com finito elementos, tá? Então, toda operação sobre E é uma aplicação. Eu já disse isso muito, tá? Veja que uma operação é somente uma aplicação de E por E em E, tá? Que E por E é o produto cartesiano, tá? Que associa a cada par a I, a J, o elemento que é a imagem do par aqui, pela aplicação aqui, tá? E a gente denota por AI estelar AJ. AI estelar AJ é a imagem do par AI AJ pela a operação que é a aplicação F. E a gente denota AI estelar AJ por AIJ nesta parte, tá? Então, podemos representar o elemento AIJ correspondente ao par AIJ numa tabela de dupla entrada construída como o seguinte. Ok, a conclusão agora. Então, marcamos na linha fundamental e na coluna fundamental os elementos do conjunto E. Ok, linha fundamental. Linha fundamental é aqui. Coluna fundamental aqui, tá? E chamamos de iésima linha aquela que começa com AI e de J ésima coluna a que é encabeçada por AJ, tá? Isso tá bom? Isso fica claro? Então, agora, dado um elemento AI na coluna fundamental e um elemento AJ na linha fundamental, na interseção da iésima linha com a Jésima coluna, marcamos o composto AIJ. O que isso significa, gente? Significa, por exemplo, aqui, você tem a J, e aqui, e a I, e aqui. Então, aqui
a interseção aqui, a I J e a imagem de a I e a J. Isso significa que a I J aqui e a I na linha aqui, está a J na coluna aqui, tá? Porque, gente, por exemplo, a gente considera a multiplicação usual em E, o conjunto que tem 3 elementos, menos 1, 0, 1. Então, você escrever na linha fundamental, assim, né? Menos 1, 0, 1. E coluna fundamental, menos 1, 0, 1. Então, aqui, aqui. E menos 1 vezes menos 1 faz 1. 0 aqui, e menos 1 vezes 0 faz 0. E menos 1 aqui, e menos 1 vezes 1 faz menos 1. Assim por diante, tá? Então, outro exemplo é aqui, tabulas das operações de reunião de E de interseção sobre o conjunto A, sobre o conjunto E que tem 4 elementos que são conjuntos A, B, C e D, em que A, B, C e D são conjuntos, tá? Que conjunto A está contido em conjunto B, conjunto B está contido em conjunto C, e conjunto C está contido em conjunto D, tá? Então, nesse caso, a gente considera a união. Então, aqui, ela é a união A, faz A. Aqui é a união B, faz B. Aqui é a união C, faz C. Aqui é a união D, faz D. Por quê? Porque A está contido em B, B está contido em C e C está contido em D. Assim por diante, tá? Agora, se você considerar a operação de interseção, por exemplo, você olhar a linha aqui, então, o elemento aqui é B intercepta A, faz A, porque A é um subconjunto de B. Elemento aqui é B intercepta com B, faz B. Ok? E elemento aqui é B intercepta C, faz B, porque B é um subconjunto de C. E elemento aqui é a interseção de B e D, faz B, porque B é um subconjunto de D, tá? Agora, vamos considerar um conjunto E, tem 4 elementos assim, ok? E consideramos a operação x, y é o maior divisor comum de x e y. Por exemplo, a gente olha a linha aqui. Então, uma aqui é o maior divisor comum de 15 e 1, faz 1. 3 aqui é o maior divisor comum de 15 e 3, faz 3. E 5 aqui é o maior divisor comum de 15 e 5, faz 5. E o elemento aqui é o maior divisor comum de 15 e 15, faz 15. E se você considerar o conjunto E, que tem 3 aplicações, F1, F2 e F3, onde F1 e F2 e F3 são definidas assim. Aqui, a gente vê muito bem que F1, F2 e F3 são aplicações sobre o conjunto que tem 3 elementos A, B e C, tá? Aqui, além disso, a gente vê que F1 é aplicação idêntica, tá bom? Então, gente, nesse caso, a gente considera a operação que é a composição de aplicações. Então, assim, você viu que o elemento aqui é a composição de F1 e F1. Significa que aqui é F1, bolinha F1.
como F1 é aplicação idêntica, então aqui dá para você F1, aqui F2 mesmo, aqui F3, né? Tá? E aqui, F2 aqui, é a composição de F1 e F2. Note que aqui, gente, elemento aqui, pela construção da tábula, ele é F2, bolinha F1. Mas quando a gente fala sobre composição, a gente diz que é composição de duas aplicações F1 e F2, tá bom? Aqui é a composição de F2 e F2. E você pode verificar que nesse caso F2, bolinha F2 faz F3, tá? E aqui é a composição de F3 e F2. E pela definição de F1 e F2, F3 aqui, você pode verificar que nesse caso a composição de duas aplicações F3 e F2 e F1. Verifiquei, gente, tá? Assim por diante, tá bom? Então, aqui você tem alguns exercícios que é muito bom para você praticar o tabular, tá? E usando a tábua que a gente acabou de ver, você pode checar propriedades. Como checar propriedade? Por exemplo, a propriedade associativa. Então, você pode usar a tábua assim. Calcular se todos os compostos do tipo AI, SLAJ, SLAK com IJK pertence a 1, 2 até N e com o conjunto de índice do conjunto E aqui, tá bom? E calculamos se também todos os compostos do tipo AI, AJ e depois esse elemento aqui, SLAK, tá? Contudo, IJK pertencentes a conjunto de índice e comparar-se os compostos que têm o mesmo IJK. E assim, se todos são iguais, então você concluir que a operação dada tem a propriedade associativa, tá? Então, aqui eu vou marcar aqui e que você usar esse aqui. Tá bom? Então, usar o tabular, você pode usar um primeiro modo aqui, tá bom? E o segundo modo eu deixo para você ler, tá? E como a propriedade comutativa, você vai calcular AI, SLAJ, e AJ, SLAI. E você comparar a AI, SLAJ e AJ, SLAI. Se são iguais para tudo e J pertencentes a conjunto de índice, você concluir que a operação dada tem a propriedade comutativa. Então, mas aqui, chamando de diagonal principal da tábula da operação extract o conjunto formado pelos compostos A11, A22, A33, ANN, significa que na tábula, na diagonal, você tem todos os elementos que tem a forma AIJ aqui, tá? Não, AII, tá? Significa que dois índices são iguais na diagonal. Então, nesse caso, podemos notar que os compostos AIJ e AJI ocupam posições simétricas relativamente à diagonal principal. Por exemplo, aqui é AJI, porque pela construção da tábula, o elemento aqui é AJ, e o elemento aqui é AIJ, tá? E dois elementos aqui são simétricos
em relação à diagonal. Então, para verificar se a operação é comutativa, diz que sua tábula seja simétrica em relação à diagonal principal, tá? Então, é importante assim. Então, eu denoto aqui para você. Tá? Assim, uma operação estelar é comutativa, diz que sua tábula seja simétrica em relação à diagonal principal, como o que eu acabo de explicar. Isto é, compostos colocados simetricamente em relação à diagonal são iguais 2 a 2. Tá? Vamos justificar ou conferir que os 4 exemplos na página 122, que todas as operações na página 122, onde é 122, aqui, tem a propriedade comutativa. Por quê? Olha aqui, gente, a diagonal é aqui. Todo elemento que é simétrico em relação à diagonal são iguais. Por exemplo, 0 é 0 aqui, menos 1 e menos 1 aqui, tá? E 0 é 0 aqui. E aqui, no exemplo 2 aqui, a diagonal aqui, gente. Dois elementos aqui são diagonais, são simétricos em relação à diagonal. Então, eles são iguais, tá? Por exemplo, C aqui são iguais. E aqui, D aqui, assim por diante, tá bom? E aqui também, a diagonal é aqui. E aqui são simétricos em relação à diagonal. Eles são iguais, tá? E, por exemplo, aqui, tá bom? 3 aqui, assim por diante. Aqui a diagonal é aqui. F2 e F2 aqui são simétricos e são iguais, tá? F3 e F3 aqui e aqui são simétricos e são iguais, tá? Vamos ver um exemplo de uma operação que não tem a propriedade comutativa. Por exemplo, a operação estelar definida como na tábula aqui. Então, nesse caso, gente, a propriedade comutativa não está satisfeita. Nesse caso, porque elemento aqui e elemento aqui são simétricos em relação à diagonal, mas não são iguais, tá? Agora, gente, como verificar se uma operação tem elemento neutro? Então, você sabe que sabemos que um elemento é neutro para a operação estelar quando E estelar AI igual a AI, contudo AI pertencente a E AI estelar E igual a AI para tudo AI pertencente a E. Então, da condição 1 aqui, significa que a linha de E, a linha aqui, é igual à linha fundamental. Linha fundamental é aqui, gente. Por quê? Porque E estelar AI igual a AI, tá? E da condição 2 decorre que a coluna de E é igual à coluna fundamental. Coluna de E é aqui, gente. Ele é igual à coluna de igual à coluna de fundamental. Porque a coluna aqui, cada elemento aqui é um elemento da coluna fundamental composto com elemento E. Então, isso significa que
significa que uma operação estelar que tem elemento neutro diz que exista um elemento cuja linha e coluna são respectivamente igual à linha e coluna fundamentais. Aqui existe um elemento cuja linha e coluna são respectivamente igual à linha e coluna fundamentais, tá? Significa que tem uma linha e uma coluna que são iguais à linha e a coluna fundamentais, tá bom? Então, eu noto para você aqui, é importante essa observação. Vamos ver um exemplo. Aqui, observe novamente os exemplos na página 125, todos apresentam elemento neutro. Confira. Vamos, gente, vamos lá? Então, aqui na página 125, eu vi que aqui tem uma coluna, que é a coluna fundamental. E a linha aqui é uma linha que é linha fundamental. Então, a operação tem elemento neutro, e o elemento neutro, nesse caso, é a interseção da linha fundamental e coluna fundamental, que é 1, tá? E aqui, eu vi que tem uma coluna fundamental e coluna aqui. E linha fundamental e linha aqui. Então, a interseção é A. Então, A é o elemento neutro. Aqui, coluna fundamental é aqui. E linha fundamental é aqui. Então, D é elemento neutro. Exemplo aqui, coluna fundamental é aqui. Linha fundamental é aqui. Então, elemento neutro é 15. Tá? Ok? E aqui, linha fundamental é aqui. Coluna fundamental é aqui. Então, a interseção dessa linha e dessa coluna é F1. Então, F1 é elemento neutro. E que você pode conferir isso porque, nesse caso, F1 é aplicação idêntica. Então, é claro que ele é elemento neutro que você já viu nos exemplos das aulas passadas, tá bom? Então, gente, aqui, um exemplo de operação sem neutro é dado pela tábua aqui, porque aqui eu vi que tem uma linha que é igual à linha fundamental, mas não tem nenhuma coluna que é igual à coluna fundamental, tá? Então, nesse caso, um exemplo aqui, de operação aqui, não tem elemento neutro, tá bom? Ok, gente, vamos agora a elementos simetrizáveis. Então, na definição de elemento simetrizável é seguinte: um elemento AI é simetrizável para a operação estelar que tem neutro quando existe uma J em E, tal que AI estelar AJ igual a E e AJ estelar AI igual a E. Isso significa que, da condição I, decorre que a linha de AI na tábula deve apresentar ao menos um composto igual a E, tá? E da condição 2, decorre que a coluna de
A e deve apresentar ao menos composto igual a E. Isso fica claro, tá? Mas como a IJ igual a JI igual a E, decorre que o neutro deve figurar em posições simétricas relativamente à diagonal principal. Significa que se tem esse fator, mas você tem também esse fator. Significa que, assim, gente, dois elementos que são simétricos em relação a diagonal igual a E. Então, nesse caso, aqui, a I e a J são elementos simétricos, tá bom? Então, aqui eu denoto para você, assim. Significa que se você tem essa condição, então aí a J são elementos simétricos. Por exemplo, no exemplo aqui, gente. Primeiro, a gente vê que E extra E igual a E. Então, E é sempre elemento simetrizável, tá? Aqui a gente vê que tem dois elementos aqui, E aqui, na posição aqui e posição aqui, que são simétricos em relação à diagonal e são iguais. Então, nesse caso, okay, E aqui, E, C, estrela A. E aqui, E, A, estrela C, tá? Então, nesse caso, A e C são simétricos. Além disso, aqui, gente, além de E na diagonal aqui, você tem também E aqui. Mas E aqui é B, estrela B. Então, nesse caso, B também é simetrizável e seu simétrico é B mesmo. Então, nesse caso, elemento neutro da operação é E, A, B e C, tá? E no exemplo aqui, você pode justificar que nesse caso tem E aqui, gente. Então, E aqui é C, estrela B. E aqui, B, estrela C. Então, B e C são elementos simétricos, mas você tem com certeza que E também é elemento simétrico, porque E é elemento neutro, tá? Analogamente, para justificar um elemento regular, um elemento que é elemento regular, então você usa a definição. Note que a definição de elemento regular significa que se você tem A, estrela AI igual a estrela AJ, implica AI igual a AJ. Então, A é elemento regular à esquerda, né? Então, isso significa que o que eu acabou de falar é a mesma coisa que A estrela AI, diferente que A estrela AJ, sempre que AI, diferente que AJ. É assim, A é regular à esquerda. Mas um elemento regular é um elemento regular na esquerda, mas é regular também na direita, tá? Na direita é assim. Isso significa que A é regular quando composto com elementos distintos de E, tanto a esquerda deles como a direita produz resultados distintos. Isso significa que um elemento A é regular quando na linha e na coluna de A não há elementos iguais, tá? Então, é importante aqui. Por exemplo, na tábula aqui, você pode verificar facilmente que os elementos regulares são E, A e D, tá? Isso.
E aqui você tem bastante exercício para fazer, para praticar tabuas. É muito bom para você praticar. Também que para você lembrar todas as definições, propriedades de uma operação, ok? Ok, gente, eu aproveito também para falar sobre operações em ZM. O que é ZM? Então, vamos definir aqui as operações de adição e multiplicação num conjunto ZM de classes de resto, que você já viu na aula de aritmética sobre divisibilidade, tá? E aqui, em seguida, vamos mostrar algumas propriedades dessas operações. Então, a definição aqui, dadas duas classes A bar, B bar em ZM, chama-se a soma A bar mais B bar, a classe A mais B, tudo bar aqui. Significa que a soma das duas classes A e B igual a classes do elemento A mais B, tá bom? E aqui, dadas duas classes, A bar e B bar em ZM, chama-se o produto A bar e B bar, a classe bar de produto AB. Significa que o produto de duas classes de retos igual à classe do produto, ok? Uma observação aqui, se A bar igual a A balinha e B bar igual a B balinha, então A é congruo a A linha, módulo M, e B é congruo a B linha, com módulo M. Portanto, você tem A mais B é congruo a A linha mais B linha com módulo M, e também o produto A vezes B é congruo a A linha vezes B linha módulo M. E assim, o que você tem? Você tem A mais B bar igual a A linha mais B linha bar. E também A vezes B bar igual a A linha vezes B linha tudo bar. Tá? Isso mostra que a soma é o produto de classes conforme as definições anteriores aqui, não dependem dos representantes das classes. Dessa forma, fica garantido que a classe A mais B é única e a classe A vezes B aqui também é única, ou seja, há aplicações que a gente definiu aqui, que você manda o par A bar B bar, A mais B tudo bar, e o par A bar B bar, A vezes B bar, são operações sobre ZM. Porque, gente, como eu disse muitas vezes que operação é uma aplicação. Então, quando você confirmar que a regra ou a relação que você define aqui é uma aplicação, você tem que mostrar que as relações são realmente operações. Significa que as operações são bem definidas, tá? E nesse caso, a gente chama a operação aqui é a adição e a operação aqui é a multiplicação de classes de restos, tá bom? E com as operações aqui, você tem a propriedade da adição, que você tem propriedade associativa, que é muito fácil para demonstrar aqui. Você tem também a propriedade comutativa, sim. É muito fácil para a demonstração aqui. E a adição também elemento neutro, que é a classe nula, tá bom? Sobre elementos simétricos,
Então, dado A um elemento pertencente a ZM, então é fácil de procurar seu simétrico, que é a classe menos A bar. Sobre propriedade da multiplicação, então, analogamente à adição, você pode mostrar que a multiplicação tem a propriedade associativa e comutativa. E sem muitas dificuldades, você pode mostrar também bar é o elemento neutro da multiplicação em ZM. Aqui, a gente tem uma propriedade interessante, gente, que está aqui, dizendo que um elemento A bar pertencente a ZM é simetizável para a multiplicação C é somente C, o maior divisor comum de A e M aqui igual a 1. Eu deixo para você ler a demonstração como exercício, porque eu já fiz muitas demonstrações em detalhes, ok? E também que uma coisa interessante para você fazer é que você pode achar exemplos para conferir a propriedade aqui. Gente, a gente vai ver de novo na próxima parte sobre o conjunto ZM aqui. É por isso que é importante que você veja essa parte de novo para entender. E também que é bom para você fazer também alguns exercícios para praticar sobre isso aqui, mas eu vou falar mais o conjunto ZM na próximas partes da disciplina. Bom, gente, a gente acabou de terminar um capítulo que é muito importante da disciplina, é o capítulo sobre relação, aplicação e operação. E na próxima aula a gente vai entrar a parte, capítulo 4, que é mais difícil, é muito delicada, é sobre grupos, tá? Muito obrigada, gente, por assistir a aula. Bom estudo para você e fique bem. Até a próxima, gente. Tchau!